Olá pessoal, aqui é o José Wesley, sou aluno da FATEC Zona Leste, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu e meu grupo vamos falar um pouquinho sobre Spring MVC. Mas o que é o Spring MVC? É um framework para Java muito conhecido pelos desenvolvedores. Ele implementa um número imenso de funções, como injeção de dependência, persistência de dados, e uma implementação para o padrão MVC, que é a criação de aplicações para web. É um padrão de projeto realmente muito utilizado. No desenvolvimento, o que ele ajuda? Muitas vezes na programação, a gente precisa ficar fazendo um retrabalho. Isso, além de chato, é bem inconveniente, que gasta muito tempo. Nesse momento é onde os containers e a API entram, né? A API de serverless entram. Porque eles encapsulam a codificação para que nós não precisamos lidar diretamente com todos os protocolos. Mas mesmo assim, continua com muito retrabalho. Isso não significa que não vamos fazer mais nada. É bem prático, porque atualmente nós estamos muito atrelados à API de servlet, que ainda exige muito trabalho braçal para desenvolver o código. E justamente para desenvolver esse programa, começaram a surgir framework MVC, com o objetivo de diminuir o impacto da API de servlet no nosso trabalho e dá para a gente se concentrar maior no nosso foco de desenvolvimento, na nossa lógica e tudo mais. Até porque o prazo, na maioria das vezes, é bem curto. Bom, aqui a gente vai desenvolver um código bem simples, que vai mandar aquele famoso Hello World na página web, de forma bem direta, bem fácil mesmo. Só uma introduçãozinha bem básica. Mas antes de começar o código, vamos falar um pouquinho sobre a bibliografia, que é importante. Aqui, o código foi feito praticamente todo baseado nessa apostila da Kaelon que eles oferecem e em vários vídeos do YouTube. Também peguei alguns projetos da internet, até a própria página do Spring MVC e entre outras diversas páginas. Mas foi baseado mesmo nesse projeto da Kaelon. Então vale citar aqui. Primeiro de tudo, mostrar aqui para vocês as páginas que nós vamos acessar para fazer os downloads. Para baixar aqui o Spring Tools, que são as ferramentas, as APIs, os jars do Spring. Vamos precisar desse SLF4J. Qualquer jar que vai precisar do Spring a mais, a gente vai encontrar nesse link. Começando pelo Spring Tools. Aqui, essa é a página deles, página de download. Aqui tem as versões que você pode baixar. Essa versão já está estável, é a que a gente vai utilizar. Então, vamos baixar ela. Como eu já tenho, eu não vou baixar de novo. Depois a gente vai precisar desse SLF4J. Eu baixei essa versão zip. Vocês decidem se querem essa ou a outra. Vamos precisar de alguns adicionais. No caso, esse como um login, a gente acha também na internet facinho. Bom, então vamos lá. Depois que você baixou o arquivo, tá aqui, você vai extrair. Ele vai abrir essa pasta. Terceira pasta, a gente vem aqui. Tem esse executável, ele é bem parecido com o Eclipse, só que já tem as bibliotecas integradas. Aqui a gente abre os plugins. Tem vários, como a gente pode ver. Só que mesmo assim ainda não são todos, porque o Spring ele é muito atualizado. Ou melhor, ele é atualizado muito rapidamente. Então tem várias versões e alguns preferem as mais antigas, outros preferem as mais novas. Por isso que tem muita. Então nem todas estão aqui. A gente vai precisar baixar algumas naquele último link. Bom, vamos lá. O Eclipse que eu vou usar aqui é o Neon. Já está mais estável. Então já dá pra gente usar tranquilo. Recomendado usar sempre um workspace novo, para não ter nenhum problema de intervenção com outros projetos.
Esperar aqui carregar. Bom, primeira coisa a fazer aqui é vamos criar um Dynamic Web Project. Então dá um File, New, Dynamic Web Project. Aqui nosso nome do nosso projeto, vamos colocar Spring. Aqui em New Runtime, a gente seleciona o nosso Apache Tomcat. Eu vou utilizar o 8, é a versão que eu mais utilizo e não tem nenhum problema. Aqui, vamos deixar o JRE 8. Aqui a gente tem que apontar o caminho que está o nosso Tomcat. Meu computador, C, Tomcat, tem que apontar a pasta. No caso aqui é o meu Tomcat 8. Dá um OK. Finish. Ok, tá aqui a configuração do nosso Tomcat. A gente poderia finalizar, mas como a gente já vai selecionar aqui pedir para fazer o nosso XML, nós vamos avançando. Então aqui dá um Next. Next de novo, que nessa página não tem nada pra gente mexer, então próximo. Aqui a gente pode pedir para gerar automaticamente o nosso XML. Facilita o nosso projeto. Esperar carregar. Bom, carregou aqui. O nosso projeto já está criado. Pode ver o nosso web XML aqui dentro do webinf, que está dentro do web content. Aqui é a pasta lib, onde nós vamos colocar nossas bibliotecas, nossos jars. Vamos lá. Ali onde eu mostrei para vocês anteriormente, tem todos os jars que utilizaríamos. Alguns estão em falta. Eu já deixei separado nessa pastinha libs, porque não são todos. Tem mais de 200 ali, então a gente vai usar só esses 16. Alguns não estão lá dentro. Aí esses que tem, por exemplo, o SFL4J, a gente vai precisar baixar. Só copiar para dentro do lib. Copiou para dentro do lib. Assim que ele me responder. Tá. Aqui vamos adicionar todos eles para evitar qualquer tipo de problema. Colocar no build path. Então, botão direito, build path, add to build path. Espera um pouquinho. Pronto. Já está aqui. Fecha o lib. Vamos abrir o web XML. Vamos lá em source, tá? Que a gente vai configurar o nosso servlet. Então, esse primeiro a gente não vai usar. Então vamos lá. Aqui, vamos começar a configurar o nosso servlet. Pode começar a abrir uma tag. Vamos abrir uma tag para servlet. Então põe servlet. Aqui embaixo vamos dar um nome para o nosso servlet, servlet name, Spring MVC. Agora vamos pegar aqui nosso, vou colocar o servlet class. Org.Spring Framework. Não, servlet não. Não, do web. Servlet. Aqui
onde está o nosso pacote Spring. Então, beleza. Ainda dentro do servlet, deixa eu ver. Aqui agora a gente vai dar um início. Então, vou colocar um init.param traço param. Dentro aqui a gente vai dar um nome para esse parâmetro. Usar o paramName. Pode colocar o nome de context config location. Agora a gente desce. Aqui a gente dá um valor para o parâmetro. E que a gente vai colocar aqui, vou colocar um barra webinf, que é onde vai ficar o nosso Spring config. Web-inf. Dentro desse webinf vai ficar o nosso spring.xml. springconfig.xml. Então aqui a gente está apontando o caminho. Assim que iniciar a aplicação, assim começar a rodar, iniciar o servlet, ele vai abrir o springconfig.xml, que está aqui no webinf. Bom, em seguida a gente vai colocar aqui um load on startup, parâmetro 1. Pronto, já deixa fechado aqui do lado. Em seguida a gente abre um fora do servlet mapping. Depois, dentro do servlet mapping a gente abre um servlet name. O mesmo nome que a gente colocou lá em cima, Spring MVC. Por quê? Porque esse é o nome do nosso servlet, então a gente tem que colocar exatamente o mesmo nome que foi declarado lá em cima. Não pode colocar nome diferente. Certo. Aqui, o que eu vou colocar? Ele tem que atingir todas as páginas, então vamos colocar um URL pattern. Aqui só uma barra para pegar tudo que tiver. E já está aqui. Esse é o web.xml. Salvamos. Agora vamos trabalhar com springconfig.xml. Spring config a gente também vai colocar aqui na mesma pasta. Como que a gente faz? Dá um file, new, other, dentro do webinf, tá? Não no lib. File, new, other, lá embaixo tem xml file. Aqui já está nosso webinf, a gente dá um nome, né? Que é o mesmo nome que a gente declarou lá, springconfig.xml. Eu não vou criar esse arquivo agora, tá? Você clicaria em Finish. Como eu já tenho esse arquivo, que eu já fiz o projeto antes, e ele gastaria muito tempo para a gente estar refazendo aqui, eu vou só copiar ele de novo para o meu webinf, tá? Vamos abrir para dar uma olhadinha. Ele não é muito diferente, é basicamente um padrão, tá? Aqui no começo nós temos todo o cabeçalho, até aqui, tudo esse cabeçalho. O que a gente vai usar mesmo é a partir daqui, do context. Aqui é o nosso pacote base, onde vai ter o nosso controller. Esse pacote tem que estar certinho, do mesmo jeito que vai ser o nossos controladores. Então, assim que abrir o nosso Tomcat, ele já vai ler isso aqui e vai ver que nossos controladores vai estar dentro desse pacote br.spring controller.
Aqui embaixo, nessa annotation driven, a gente define as annotations. Embaixo, aqui em class.org e tudo mais, a gente declara view. Tudo que for view vai ficar dentro dessa pasta. Aqui em name prefix, a gente deixa tudo que vai ter antes e o sufixo vai ser o final, né, que é o ponto .jsp. Nesse prefixo aqui vai ser o caminho que tem antes do nome. Assim a gente não precisa digitar o tempo inteiro. Tá. Já está salvo. Vamos fechar. Daqui. Tá. Dentro do nosso webif, então, vamos criar uma pasta chamada views. New folder. Então, views. Então, finish. Criar uma views. Dentro dela que vai ficar as nossas páginas JSP. Então a gente pode criar aqui dentro da views mesmo o JSP e o nosso lá no source vai ficar o nosso pacote de controles. Aqui na view, new JSP file, eu vou dar o nome de teste. .jsp finish. Ou melhor, next, vamos ver, aqui ó, xhtml, agora pode dar um finish. Em seguida, a gente vem aqui no body, dentro do body a gente vai digitar a nossa mensagem. Voltando aqui, vamos colocar um olá mundo, estou usando Spring MVC. Spring MVC. Pronto, isso aqui é o que deve aparecer na nossa tela, tá bom? Pode fechar aqui o teste JSP. Já está aqui. Em seguida, vamos lá no nosso source. New. Criar uma classe. A classe já vai ter que ficar dentro do pacote. Então a gente digita o nome do pacote, né? Que tem que ser aquele mesmo caminho que a gente declarou. br.com.spring.controller. Só que isso aqui tem que ficar, é o nosso pacote. Então vamos recortar e colar aqui em cima. A gente dá um nome para nossa classe de pacote. Aqui coloca Spring Controller. Esse controller aqui não é obrigatório, mas é por convenção a gente coloca, tá? Tá aqui o nosso controller. Aqui a gente tem que colocar essa annotation, @controller, para ele reconhecer lá pelo XML que aqui é o nosso controller. Aqui dentro, vamos colocar esse request mapping. Que serve esse request mapping? Que ele vai mapear, vai pegar o nome da nossa pasta, o nome do nosso JSP. Então aqui a gente vai colocar /teste, que é o nosso JSP. Com isso a gente não precisa digitar o caminho inteiro, a gente coloca só um public string teste. E return teste. Return teste. Esse teste que está retornando é a nossa página chamada teste.jsp. Como a gente já colocou lá o prefixo e o sufixo, não vai precisar colocar aqui de novo, porque ele já puxa automaticamente. Então a gente coloca só o nome da página que já vai ser puxado. Vamos salvar aqui. Agora a gente vai lá em servers. Opa, tem que importar aqui o request mapping, senão ele vai ficar reclamando. Pronto, importamos. Ctrl Shift O para importar. Agora vamos lá. Tá sem servidor, vamos adicionar um servidor. Tomcat 8, como eu selecionei lá no começo, dá um next. Aqui vamos adicionar nosso projeto no servidor. Spring. E a gente manda rodar. Iniciar o nosso servidor.
e botão direito. Então, Start. Aqui ele vai começar a startar. Aí dando tudo certo, a gente vai lá no navegador. Tá startando. A gente pode ir lá no nosso navegador. Nova página, que a gente vai acessar o nosso localhost. Então, localhost. A porta que a gente está usando é 8080, que é padrão. Barra Spring. Nome do nosso pacote, nosso projeto e o nome do nosso JSP, teste. Vamos fechar aqui, vou para executar. Deu certo. Olá mundo, estou usando o Spring MVC. Bom, então é isso, pessoal. Foi só uma introdução mesmo ao assunto. Usando essa mesma lógica a gente consegue puxar um código um pouco mais complexo. Mas agora começou a introdução, achei melhor não passar nada muito complicado. Até porque a gente está começando nesse assunto agora. Então, com isso a gente pode puxar várias outras coisas. Espero que tenham gostado da videoaula. Até uma próxima.